O ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato do Paraná ao Senado pela União Brasil, contrapôs o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado federal daqui da cidade, Ricardo Barros, que levantou a questão sobre uma suposta impossibilidade dele participar da campanha eleitoral desse ano. De acordo com Moro, surpreende que alguém que já experimentou tantas, abre aspas, questões jurídicas, faça, abre aspas, novamente, ilação tão irresponsável sobre minha condição de elegibilidade sem sequer consultar minhas certidões junto à Justiça Eleitoral, disse ele em nota. Na eleição de 2018, Barros teve o registro de candidatura negado em primeira instância, obtendo somente depois de recorrer. O ex-juiz coordenador da Operação Lava Jato retirou as certidões negativas dele junto à Justiça Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral, comprovando a sua regularidade tanto de domicílio eleitoral quanto filiação partidária. Moro divulgou a nota e os PDFs das certidões. Vou começar agora com o Eduardo Lanza. Olha, Vitor, parece que aí a briga entre Moro e Ricardo Barros, além de ser uma briga por motivos de campanha, claro, obviamente, não vou negar isso, mas é uma briga também envolvendo principalmente uma pessoa que foi crítica à Operação Lava Jato, principalmente porque foi aliado de críticos da operação e criticou várias batidas da Operação Lava Jato. Então, assim, ao meu ver, aí a briga do Ricardo Barros com o Moro é antiga. Não é uma briga nova, não é uma briga recente, é uma briga antiga. E que tá só tomando holofotes maiores agora, principalmente por causa da campanha. Mas é uma briga antiga, de anos já, uma briga de anos. Lembrando que Ricardo Barros foi, sim, investigado pela Operação Lava Jato. Vou passar agora pro Francês. O Lanza tem razão, são jogos de campanha, né? O Ricardo já era, desde o início da Operação Lava Jato, alguém que procurava articular uma resistência, né, do parlamentar e também governamental. Por que não governamental? Porque ele sempre foi líder de todos os governos, desde o atual aos anteriores, né? Então, neste momento é bom para ambos baterem boca aí, rende votos e polarizam, e o Moro também está começando a entrar no jogo político. Francês, eu não vi nenhuma crítica pesada nem de um lado nem de outro, pois não. Só andando rapidinho até para poder ilustrar, lembrando que Ricardo Barros foi líder de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, eu estou dizendo dos anteriores. Não, Temer ele foi vice-líder. Vice-líder e Temer ministro da Saúde. Então é um bom polo para você debater, talvez alcance a mídia nacional, estadual, sei lá. Vou passar para o professor Itamar. Bem, Vitor, eu nunca fui eleitor do Ricardo Barros, mas reconheço que ele certamente é o político de Maringá mais hábil, né? Esta vez, própria narrativa, né? A própria trajetória, melhor dizendo, que ele fez, né? Como já o Francês citou aí, o Lanza também, né? Que foi líder de todos os governos, né? Esteve na cúpula de todos os governos. E isso demonstra que ele tem muita habilidade, né? Não tenha dúvida quanto a isso. Agora, esta briga aí com o Moro, eu diria, Barros versus Moro é uma briga de cachorro grande, né? E eu tenho dificuldade, inclusive, de entender, mas se eu fosse conselheiro do Moro, diria para ele não entrar nessa, porque ele, que até alguns tempos atrás, ele estava com prestígio por causas nobres, agora ele foi para a política e está tendo cada dia um tropeço na política. E esse tipo de briga, me parece que não é aquilo que vai atrair eleitores típico de eleitor de Sérgio Moro. Ele tem mais a perder do que a ganhar. É isso. Passa para a Bárbara. O Sérgio Moro não tá errado, assim, porque realmente o Ricardo já foi investigado na Lava Jato, tinha envolvimento no esquema com a Covaxin, tudo bem que não foi pra frente, porque eles já tava tudo certo no esquema da Covaxin, essa é a verdade, só parou porque eles pisaram no freio porque rolou a CPI da Covid, só por isso. Mas durante a investigação aí do esquema da Covaxin, tem inclusive um áudio do Bolsonaro falando, isso é coisa do Ricardo, tem que ver com o Ricardo. Então, ele é bem envolvido, assim, o Moro não
não tá errado. Mas eu não vou, sinceramente, defender nenhum dos dois aqui. Eu acho que isso é jogo político mesmo, acho que é eleitoral. Acho que o Moro percebe também que ele pode angariar votos da galera que não tá curtindo muito o Bolsonaro e que não ia votar no Ricardo, talvez por essa aliança deles. Acho que ele pode acabar puxando para esse lado. E acho uma estratégia inteligente mesmo, porque por exemplo, o Moro, ele não representa a esquerda e nem a direita. Então, ele tá meio perdido ali. Talvez, se ele conseguir uma briguinha aí com o Ricardo, ele consiga algumas pessoas aí do outro lado. Vamos ver. Mídia. Mídia também. Celestino, certa vez, Bárbara disse, entre um e outro, eu tô a favor da treta. Nessa daí, você vai nessa paráfrase aí ou você toma partido de Primeiro alguém? que a gravação nunca apareceu, né? Então, a gravação dele falando isso nunca apareceu. Como não? Não, mas não apareceu. é essa pauta, gente. Não, Vamos tudo lá. bem, mas então ela não traz, porque ela sempre traz notícia tentando colocar o Bolsonaro no meio da história. O Moro, né, ele não será candidato ao Senado, ele será candidato a deputado federal, e como ele é de Maringá, né, ele está tentando o holofote, que é palanque político, né, do melhor político que a gente tem no Paraná, né, que é o Ricardo Barros. Quem transformou Maringá no que Maringá é hoje foi o Ricardo Barros, não foi outro político. Alguém lembra alguma obra, algum recurso que o senhor Enio Verri trouxe? Nishimori? Alguém lembra? Quem traz recurso para Maringá? É o Ricardo Barros. Sempre trouxe. Agora falar dar palanque para Moro, que não trouxe nada para Maringá, né? Trouxe aqui o Youssef da delação premiada aqui e não saiu preso. Falou do Álvaro Dias. Delatou o Álvaro Dias, pegou dinheiro da Prefeitura de Maringá através do Paulic. Quem que é o Moro para falar do Ricardo Barros? Que é palanque? Aqui você não vai ter. Vai lá, Edivaldo. Pois é. Concordo com o professor aí que nessa briga com o Ricardo, ele não tem estatura suficiente para enfrentar o Ricardo. Sem olas ao Ricardo, não tenho procuração para defendê-lo, mas reconheço como um político com história de ser muito trabalhador por Maringá. Mas vamos lá. O Moro é o ex-juiz que virou ministro, desvirou ministro, foi para São Paulo para ser candidato ao Senado, voltou ao Paraná, e eu não sei exatamente o que ele é hoje. Se ele é pré-candidato a deputado federal, a governador, quanto as convenções não confirmarem, aliás, começaram o período Começa hoje. das convenções hoje, até 5 de julho. Mas Começaram ontem, acho. Ontem ou hoje. Hoje, começa hoje, vai até dia 5. E aí você tem uma situação do Ricardo. O Ricardo é líder do governo, é natural que ele vai para o embate com o Moro, já que outrora o Moro já foi o malvado preferido do Celestino e agora caiu em desgraça, né? O candidato a senador a esse eleitorado. Isso eu falei para ele aqui na entrevista, quando ele esteve aqui, falei para ele. Quando é bom para a gente fatura. Recupero, né? Falou essa frase? É mais ou menos isso. Mas, enfim, é uma briga política, faz parte do contexto, da dinâmica política. O Moro, coitado, assim, eu tenho uma certa peninha dele, porque em 6 anos ele construiu uma reputação tão fantástica lá atrás, e hoje ele é o quê? Sinceramente, o Moro, cada vez que ele fala, cada vez que ele se impõe nesse debate, ele só reduz o tamanho da sua biografia, né? Ele vai se tornar uma figura pálida na nossa história política. E concordo, né, que ele tem um futuro político muito incerto. Aliás, Vitor, é bom dizer que essa história da possibilidade da inegibilidade, eu não sei falar essa palavra, ela é longa. Inelegibilidade. Muito obrigado, Lance, é muito inteligente, sabe não. Muito obrigado. Essa questão já foi levantada antes, logo após, né, ele ter vindo ao Paraná, porque já levantou-se a possibilidade dele não ser candidato por alguma incongruência jurídica. Eu não sei exatamente se tem lastro isso. Mas agora nós temos mais 15 dias para verificar se de fato, aliás, até mais, já até o dia 15, quando começam as eleições. Não, até 15 de agosto pode haver mudanças no processo. Mas é difícil impedir um país onde Lula é candidato, os outros, o Collor é candidato. A mulher lá também pode ser candidata, se quiser. Então, é difícil impedir ele de ser candidato. Ok, pessoal. Mas só uma pergunta, o que pesa contra o Lula especificamente, que ele não poderia ser candidato? Só uma questão. Não sei, falta coisas a serem julgadas ainda. Falta coisa. Bom, então tá. É condenado em segunda instância, em terceira, quarta, quinta. Essa figura mas ele também descondenado... Por isso que o Moro tem muita culpa. O Moro tem muita culpa na legitimidade da candidatura do Lula.
As certidões Porque tinha um apresentadas por Moro. monte de processos São contra iguais. o Lula, ele só Passa colocou lá o pelo STF. triplex. Não, certidões O apresentadas STF. pelo Moro são as mesmas que o Lula apresentou ou não? São diferentes. Não, ele só se defendeu do triplex, só isso. Ele Ah, só foi então condenado pelo STF no caso do triplex. Ah, então tá bom. Culpa Não. do senhor Sérgio Moro.